Bom, vamos lá, pessoal, continuando sobre aqui o tratamento das feridas por desbridamento químico. Falamos então do desbridamento enzimático e agora vamos falar do autolítico com a placa hidrocoloide, o hidrogel e o policrilato. A placa hidrocoloide, ela serve para feridas que são pouco exudativas. Tá? Feridas muito exudativas não podem ser utilizadas placas hidrocoloides. O interessante é que essa placa hidrocoloide, que é um composto de carboximeticulose com gelatina e é um impermeável, ele funciona promovendo hipóxia do tecido necrótico e estimulando o crescimento dos fibroblastos e a angiogênese, que é a produção de novos vasos sanguíneos. Outra questão extremamente interessante é que ele é um bacteriostático, ele não permite o crescimento da bactéria. E ele promove analgesia, porque esse gel que fica, que surge, né, do contato da placa hidrocoloide com o leito da ferida, ele fica mais frio do que o leito da ferida. E esse esfriamento do tecido diminui a dor, a sensibilidade à dor do paciente com relação àquela ferida. Mas ele deve ser usado para feridas que são pouco exudativas, como eu falei para vocês. Essa segunda imagem aqui é do hidrogel. Hidrogel também deve ser utilizado para feridas pouco exudativas, que tenham um tecido necrótico, porque ele promove a autólise, né? Ele é autolítico. Esse composto, ele é, de certa forma, produzido a partir do conteúdo de água associada à glicerina, né? Ele não faz adesão, que é bom, porque se não faz aderência à ferida, né, ele não causa dor quando houver a retirada ou a movimentação. E ele também é um potente analgésico justamente por diminuir a temperatura do leito da ferida. Preenche a cavidade e ele faz o desbridamento por autólise. O policrilato, que é esse aqui, parece uma almofadinha, ele é um instrumento, um material que vai promover a absorção, então ele serve para feridas exudativas. Ele vai manter a umidade da ferida e ele vai evitar que aconteçam macerações. Tá? Então, esse aqui é alguns exemplos de desbridantes químicos ou desbridamentos químicos que a gente pode, né, que a gente pode fazer lá no leito ungueal. Bom, vamos passar agora aqui, desbridamento cirúrgico. Então, o desbridamento cirúrgico é feito pela equipe médica. Aqui a gente está observando um processo necrótico que chega, inclusive, à estrutura óssea. Então, é mais para vocês lembrarem que esse tipo de procedimento é feito pela equipe médica. Eu coloquei aqui uma curiosidade, que é um desbridamento do tipo biológico, que é feito com larvas. E as larvas, gente, óbvio que são larvas que são produzidas e tratadas em laboratório, né? E essas larvas são colocadas no tecido necrótico e elas se alimentam exclusivamente do tecido necrótico. Não é uma situação muito agradável de se observar, mas é uma opção de desbridamento do tipo cirúrgico. Vamos falar um pouquinho agora do I, né, do time, vamos falar do I. O I diz respeito à inflamação, né, se o tecido está inflamado ou se ele tem já infecção. Então, aqui a gente observa nessa imagem aqui um tecido com um processo infeccioso e uma necrose aqui de liquefação fibrinoide, e aqui depois o tecido já numa situação mais já com o processo de granulação acontecendo. Que tipo de material que a gente pode utilizar nesse caso? Bom, um deles é o carvão e outro é a prata. Então, existem muitas associações de carvão com alginato de prata que acaba ajudando muito a absorção
do conteúdo exudativo, mas também evita a proliferação das bactérias e atua também como bactericida, matando as bactérias. Aqui a gente vê, esse primeiro aqui é um sachê de carvão. O carvão ele é muito útil para feridas que são exudativas, porque ele absorve, mas também para feridas que têm odor fétido. Então o carvão é muito útil para isso. Já a malha de alginato de prata, ela é muito absorvente também e ela serve para evitar a prata, né, para evitar o crescimento bacteriano e é bactericida também, ela acaba matando a bactéria. Ele age também como um gel desbridante, né, porque quando ele entra em contato da ferida, ele forma um gel e acaba promovendo aí a cicatrização, né, o crescimento do tecido de granulação. Todos esses que vocês estão observando, eles são absorventes também, então é para feridas que têm exudato, né? Pode ser tipo o sachê, ou pode ser tipo uma malha, como esses aqui, e tem alguns que têm várias camadas, né? O Silvercell tem várias camadas, tem camada de carvão, camada de alginato de prata, então acaba ajudando aí para muitas coisas. O carvão, gente, tipo o sachêzinho de carvão ativado, ele chega a durar 7 dias, mas você tem que estar sempre observando quando ele atingiu o seu ponto máximo de absorção. Porque a hora que ele atingir o ponto máximo de absorção, ele começar a arrebentar ou começar a ficar muito inflado, ele já não serve mais, tem que ser retirado antes dos 7 dias. E a malha de alginato de prata, ela dura no máximo 3 dias. Tá? Então, às vezes, a gente acaba fazendo a troca toda a cada dia, né? E pode não ser necessário. Tá? Coloquei aqui para vocês, então, essas imagens. E aqui a função de cada um deles, que é o equilíbrio bacteriano e a redução da inflamação e da infecção. Vamos ver um pouquinho agora o M do time, que é quando a ferida tem muita umidade, por conta desse excesso de umidade não há cicatrização, e o nosso objetivo é equilibrar a umidade para que aconteça, portanto, a cicatrização. E aqui a gente tem, pessoal, uma série de materiais. A gente tem o próprio carvão ativado, o sachêzinho de carvão ativado, que é um excelente absorvente e é também um material que tira o odor da ferida. A gente tem aqui as compressas absorventes de hidrofibra, que são absorventes. Aqui ó, vocês estão vendo essa tipo uma tira, então é possível que você faça adapte, né, a lesão, principalmente quando a lesão ela tem cavidades, dá para você adaptar, dá para dobrar, ela vem de diversas maneiras. E aqui a gente tem as espumas, né? Aqui é a espuma sacral, que você vai colocar na região sacral, lembrando que ela tem uma capacidade de absorção, mas para feridas muito exudativas fica um pouquinho complicado. O bom dessas espumas é que ela diminui a pressão sobre a preeminência óssea, né? E ela acaba sendo bastante útil por esse motivo. Essas espumas, elas duram de 3 a 5 dias, o que significa que você não precisa tirar a espuma todos os dias, tá? Agora, a espuma de poliuretano, ela chega a durar até 7 dias, mas você tem que ficar atento que ela pode ultrapassar a capacidade de absorção de acordo com a umidade da ferida. E para terminar, o E, que é quando a epiderme não avança, como a gente observa nessa ferida, pela presença desse tecido fibroso aqui em volta, que é uma necrose, né? E esse tecido necrótico aqui impede que a ferida cicatrize. O que a gente pode usar nesses casos? Aí aqui a gente tem coberturas que mantêm a umidade, portanto elas vão amolecendo esse tecido fibroso, e aqui a gente tem os hidrocoloides, tem os filmes transparentes, e aqui como B a gente tem coberturas que acrescentam umidade. Então aqui tem o hidrogel, que a gente já viu também para outra condição, e tem também o no gel e os AGS, né? A gente também pode aplicar os óleos
nessas regiões também para manter a umidade e, de certa forma, desbridar esse tecido desvitalizado, né? Amolecer. Acho que a palavra mais certa é promover um amolecimento. Agora, na quinta e última parte da aula, nós vamos trabalhar com os princípios básicos para a realização do curativo e daqui a pouquinho aí a gente continua.